Alô, alô, moçada! Vamos para mais uma semana de redação aqui comigo pelo Moodle. Texto dissertativo argumentativo, possibilidades de estruturação. A gente estava falando na semana anterior sobre a estrutura do parágrafo e a estrutura do texto de maneira geral. Agora a gente vai falar mais especificamente do texto dissertativo argumentativo, das estruturas que vocês podem usar no vestibular, né, no Enem, e em textos desse tipo, como, por exemplo, um artigo de opinião, um editorial e etc. Beleza? Então, primeiro, se a gente está falando de um texto dissertativo ou argumentativo, a gente precisa ter sempre introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, quando você olhar para uma proposta de redação, você vai pensar em o que você vai escrever na introdução, o que você vai escrever no desenvolvimento e o que você vai escrever na conclusão. Preciso planejar o meu texto antes de começar a escrever, para que ele tenha um raciocínio lógico, né, durante o seu decorrer. Então, esse projeto de texto, esse esqueleto, é uma coisa assim, bem de escrever em cada linha uma coisa, introdução. Ah, eu vou usar o repertório sociocultural do filme tal, vou ligar com o tema e vou escrever lá que eu vou analisar o tema de acordo com as suas causas. O que você vai escrever no segundo parágrafo? Ah, eu vou escrever a causa 1, uma das que eu elenquei. Vou escrever a causa 1. Eu pensei, né? Quais são as causas desse problema? Ah, isso pode ser uma causa, isso pode ser outra causa. Então, aqui eu vou colocar a primeira causa, que é qual? Escreve lá. Terceiro parágrafo, a segunda causa. Qual que é a segunda causa? Escreve lá. Depois eu vou fazer a minha conclusão no meu quarto parágrafo. O que eu vou fazer na minha conclusão? Por exemplo, vou fazer a minha proposta de intervenção. Então, eu vou colocar quem pode fazer alguma coisa, o que pode ser feito, como isso será realizado, de que modo isso será realizado, para quê, qual vai ser o resultado disso e qual que é a conclusão a longo prazo, que seria o meu detalhamento, por exemplo, dessa ação. Tudo bem? E aí eu tenho um texto fechadinho, né? A minha proposta de intervenção está relacionada com as causas que eu elenquei durante o meu desenvolvimento. Gente, nós vamos conversar hoje sobre um tipo de desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo que a gente vai chamar de esquema analítico, ou seja, eu vou analisar o tema, vou fazer uma análise. Qual que é o meu tema? É um problema na sociedade, por exemplo, racismo, ou é um tema polêmico. As pessoas não entram num consenso sobre o que é melhor se fazer. Então, eu vou analisar esse tema polêmico. Ou é um tema abstrato, tipo tempo é dinheiro, né? Como caiu na VUNESP desse ano. O que eu vou fazer com esse tema? Eu vou fazer uma análise, eu vou problematizar, eu vou dar a minha opinião sobre que setores da sociedade esse problema afeta, sobre quais são os argumentos que me levam a ter essa opinião. Eu vou levar o meu leitor à reflexão, né? E eu vou tentar persuadir, ou seja, eu vou tentar fazer com que a pessoa que for ler o meu texto, ela concorde com a minha opinião. Então, eu vou argumentar de forma a levar um possível leitor a concordar comigo. Essa é a ideia do texto dissertativo. Então, não adianta a gente ficar elencando informações. Não. O texto dissertativo argumentativo não é um texto informativo. Ele é um texto de opinião. Por exemplo, então vamos pensar aqui em vários tipos de texto dentro do esquema analítico, né, para analisar um tema. Eu posso ter temas com situação-problema. Geralmente, todos os temas do Enem são situações-problema. Exemplo: corrupção no Congresso Nacional, reflexo da sociedade brasileira? Corrupção é um problema do nosso país. A corrupção é um reflexo da sociedade? É isso que esse tema está me propondo. O que eu posso fazer com esse tema? Primeiro, eu preciso responder a isso, se é ou não um reflexo da sociedade brasileira, a corrupção no Congresso.
Vou fazer um projeto de texto, eu vou apresentar o tema da corrupção de alguma maneira. Na apresentação, eu preciso apresentar duas coisas: o tema e o meu próprio texto, ou seja, como eu vou analisar esse tema, qual é a análise que eu vou fazer desse tema. Então, aqui nesse exemplo, eu estou propondo que a análise seja por causa e consequência. Então, eu vou pensar quais são as causas da corrupção. Por exemplo, a impunidade. Né? As pessoas são corruptas e não são punidas. Né? Muitas corrupções aí não são nem descobertas, a maioria delas não é nem descoberta. Né? Então, a impunidade pode ser uma causa. Como não vai ter punição nenhuma, então as pessoas não se sentem retraídas, né? Elas se sentem mais à vontade para cometer os atos de corrupção. Outra causa poderia ser o poder do exemplo. A gente vê desde criança todo mundo sendo corrupto, né? A própria corrupção na nossa sociedade causa a facilidade da corrupção no Congresso Nacional. Então, sim, o poder do exemplo, né? O fato de você crescer vendo outras pessoas sendo corruptas, isso é uma causa da corrupção facilitada, inclusive lá no Congresso Nacional. Aí, vou fazer um outro parágrafo, por exemplo, sobre consequências. E aí, nesse parágrafo, eu vou tratar, por exemplo, das precarizações. Como tem muita corrupção com o dinheiro público, não sobra dinheiro para investir em outras áreas. E aí eu tenho a precarização do sistema de saúde, a precarização das escolas públicas, né? Então, a precarização de vários setores administrados pelo governo, porque falta dinheiro, porque o dinheiro é consumido pela corrupção. Outra consequência, por exemplo, a malandragem, né? Então, a malandragem, que a gente chama hoje até de jeitinho brasileiro, foi normalizada no nosso país. Então, é uma consequência dessa corrupção tão constante na nossa sociedade, né? Essa normalização da corrupção. E no último parágrafo, vou fazer uma proposta de intervenção. Diante disso, o que a gente precisa fazer? Combater a impunidade? Dar o exemplo? Mudar as leis, tornar as leis mais rígidas? O que a gente precisa fazer? Quem vai fazer isso? Como isso vai ser feito? Qual a consequência imediata? Qual a consequência a longo prazo? Eu tenho a minha proposta de intervenção. Se eu conseguir puxar o repertório que eu usei lá no primeiro parágrafo, melhor ainda, porque o meu texto precisa ser único, ele precisa ter uma lógica, precisa ser uma unidade de sentido, com harmonia. Então, se você conseguir ligar tudo, melhor. Terminou o último parágrafo? Coloca um título lá na primeira linha. Tudo bem? O título precisa estar ligado à argumentação que você utilizou no seu texto. O título pode estar ligado ao repertório que você utilizou no primeiro e retomou lá no último parágrafo. O título pode estar ligado a alguma consequência, a alguma causa, ao tema de uma maneira geral. Com situação-problema, eu também posso fazer outros tipos de estrutura. Por exemplo, aqui, violência contra a mulher na sociedade brasileira. É uma situação-problema, um problema que existe no nosso país. Como que eu posso analisar esse tema? Eu posso, por exemplo, pensar em fatores, em implicações desse tema, né? Não precisa ser necessariamente causa, não precisa ser necessariamente consequência. Podem ser fatores que estão ligados à violência contra a mulher. Por exemplo, machismo, impunidade. Então, eu vou falar lá no meu primeiro parágrafo, eu vou apresentar o tema, eu vou apresentar os fatores que eu vou levar em consideração para analisar esse tema e eu vou trazer um repertório sociocultural produtivo. Lógico que o repertório pode vir em qualquer parágrafo do texto, tá? Eu estou apresentando aqui o primeiro parágrafo como um bom lugar para esse repertório aparecer. Aí, no desenvolvimento, eu vou tratar dos dois fatores que eu citei lá no meu primeiro parágrafo. Por exemplo, no segundo parágrafo, eu vou falar de machismo, no terceiro parágrafo, eu vou falar de impunidade. Aí, na minha proposta de intervenção, eu vou retomar um dos dois fatores que eu mencionei, ou os dois que eu mencionei durante o meu desenvolvimento, e vou trazer uma proposta de intervenção
com os meus 5 elementos. Quem vai fazer, o que vai ser feito, de que modo isso vai ser feito, qual a consequência disso, qual o efeito disso e qual a consequência a longo prazo. A consequência a longo prazo conta como detalhamento. É uma forma de fazer detalhamento, né? Que a gente está aprendendo. Outro tipo de tema, se eu tiver um tema polêmico, aborto, pena de morte, legalização das drogas, como que eu vou fazer para estruturar o meu texto? Eu vou apresentar o meu tema, legalização das drogas, por exemplo, eu vou apresentar o meu texto, vou dizer que esse tema é polêmico e que divide opiniões. Ou seja, se eu disser lá no meu primeiro parágrafo que ele é polêmico e que ele divide opiniões, então o meu leitor já espera que durante o meu desenvolvimento eu vou dizer quais são esses dois lados, quais são essas opiniões divididas. E aí eu vou ter então no segundo parágrafo, por um lado, estão aqueles que defendem a legalização das drogas, por isso, por isso, por isso e por aquilo. No meu terceiro parágrafo, vou dizer, por outro lado, algumas pessoas são contra a legalização da droga, por isso, por isso, por isso e por isso. Aí, o que eu posso fazer no meu último parágrafo? Eu posso me posicionar. Eu preciso, é obrigatório se posicionar, porque o texto dissertativo argumentativo é um texto de opinião. Essa opinião pode vir em qualquer lugar do texto, não precisa necessariamente ser no último. Mas, nesse tipo de estrutura aqui, ó, por um lado, por outro lado, o último parágrafo é um excelente lugar para a gente se posicionar. E nesse tipo de texto, né, de tema polêmico, fica melhor aqui no último parágrafo o argumento de autoridade, né, o repertório sociocultural. Quem está escrevendo o texto se posiciona e traz um argumento de autoridade, quer dizer, eu me posiciono de acordo com fulano de tal. Olha só que peso que eu dou para o meu próprio posicionamento. Geralmente, tema polêmico não cai no Enem, cai na VUNESP, na FUVEST, e aí você não precisa obrigatoriamente fazer uma proposta de intervenção, tudo bem? Então, esse exemplo que eu estou dando aqui não dá certo para o Enem e não tem a proposta de intervenção. Se for algum tema relacionado a drogas no Enem, aí vai ser obrigatório fazer a proposta de intervenção, aí o tema vai vir apresentado de outra forma, né? Não só assim, legalização das drogas, vai vir apresentado de outra forma, e aí vai ser obrigatório você fazer a proposta de intervenção com aqueles 5 elementos. Se for na VUNESP, na FUVEST ou em qualquer outro vestibular, não é obrigatório fazer a proposta de intervenção. E aí dá certo esse exemplo que eu passei aqui para vocês, né? Por um lado, por outro lado, e aí você se posiciona no último parágrafo. Temas abstratos, como caiu esse ano na VUNESP. Tempo é dinheiro? Em outros anos anteriores já chegou a cair em vestibular, por exemplo, o segredo da felicidade. Qual é o segredo da felicidade? Quando eu tenho assim um tema abstrato, eu preciso pensar em hipóteses e eu vou desenvolver essas hipóteses. Então, lá na apresentação, eu vou apresentar que o meu tema é o segredo da felicidade, vou falar um pouquinho sobre ele, posso trazer um repertório sociocultural produtivo e vou trazer 2 hipóteses lá no meu primeiro parágrafo. Vou falar: será que o que traz mais felicidade é o dinheiro ou a paz interior, por exemplo? Então, peguei essas 2 hipóteses. Aí, no meu desenvolvimento, vou trabalhar com essas 2. Então, no segundo parágrafo, eu vou trabalhar com a hipótese 1. O dinheiro traz felicidade? Eu vou refletir sobre isso e argumentar em cima disso. Eu posso talvez descartar, chegar à conclusão de que o dinheiro não traz felicidade, por exemplo, né? Ou posso chegar à conclusão que traz, né? Depende da opinião que você está defendendo. Hipótese 2. Paz de espírito. Então, vou falar sobre a paz de espírito, vou levantar possibilidades sobre se a paz de espírito traz felicidade ou não, e também vou concluir se traz ou se não traz, na minha opinião. Depois, na minha conclusão, eu posso dizer que, na verdade, o que traz felicidade é uma junção de coisas. Que eu preciso de dinheiro, que eu também preciso de paz de espírito, por exemplo, e de várias outras coisas.
Ou eu posso concluir dizendo o que realmente traz felicidade, que não é nem dinheiro, nem a paz de espírito, é outra coisa. Mas eu preciso opinar sobre qual seria o segredo da felicidade. Eu posso simplesmente concluir dizendo que a felicidade não tem segredo, que para alguns a felicidade é dinheiro, para outros a felicidade é paz de espírito, para outros a felicidade é outra coisa, por exemplo.